Olá, pessoal, tudo bem? Vim hoje conversar com você sobre a subtração com números naturais. Antes disso, vamos relembrar um pouquinho sobre as ordens e as classes do sistema de numeração decimal. Então, no nosso sistema de numeração, a gente utiliza os algarismos do zero até o 9. Dependendo da posição do algarismo, ele possui um valor diferente. Então, a gente olha o nosso número da direita para a esquerda. O último número, o último algarismo escrito, ele representa a ordem das unidades. O número seguinte, da direita para a esquerda, representa a ordem das dezenas. O próximo, a ordem das centenas. O próximo, a ordem da unidade de milhar. O próximo, dezena de milhar. O próximo, centena de milhar, e assim em diante. Então, isso é fundamental saber para a gente conseguir utilizar o algoritmo da subtração corretamente. Então, no exemplo que a gente tem aqui embaixo, o número 3.522. Então, cada posição dessas é uma ordem. O último algarismo que a gente está vendo é o 2. O 2 representa duas unidades. O outro 2 representa duas dezenas. O 5 representa 5 centenas e o 3, 3 unidades de milhar. Então, com os algarismos de 0 a 9, a gente pode representar qualquer número, porque o que modifica é a posição do algarismo. Então, cada posição está em uma ordem diferente e a cada 3 ordens a gente tem uma classe formada. Então, as primeiras 3 ordens formam a classe das unidades, as próximas 3 ordens formam a classe dos milhares e assim em diante. Isso é muito importante agora para a gente organizar um cálculo de subtração. Então, aqui no exemplo, uma subtração simples. Nós temos o 245 menos o 124. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, a gente tem que organizar esses valores respeitando a posição das ordens numéricas. Então, a gente organiza as unidades uma em cima da outra, dezena uma em cima da outra, centena uma em cima da outra. Então, se a gente organiza o nosso cálculo dessa maneira, nosso cálculo já começa da forma correta. Então, essas casinhas foram desenhadas para facilitar a visualização de vocês. Então, a gente tem a casinha das unidades, das dezenas e das centenas. E assim foi organizado o cálculo. A subtração a gente começa da direita para a esquerda. Então, a gente vai fazer a unidade 5 menos 4. Sobra 1. Então, iremos para a casa das dezenas. 4 menos 2, 2. E então, casa das centenas. 2 menos 1, 1. Essa é uma subtração simples, porque em cada uma das casas, a nossa subtração resultou em um único algarismo aqui embaixo. Então, esse é o tipo de subtração que é simples. Mas a gente também tem o tipo de subtração com recurso a uma ordem superior. O que significa isso? Quando eu não tenho elementos suficientes em uma das ordens para efetuar o cálculo. E aí eu tenho que recorrer à ordem numérica superior para conseguir efetuar o cálculo. Então, vamos ver esse exemplo. 40 menos 27. Como que eu faço? Eu vou começar pelas unidades, da direita para a esquerda. Então, eu preciso pegar 0 menos 7. Mas esse cálculo nos números naturais não existe. Eu não consigo tirar 7 de nada. Então, eu vou ter que olhar para a casa seguinte, a casa das dezenas, porque nas dezenas eu tenho 4. Então, se eu tenho 4 dezenas, eu vou fazer uma reorganização aqui na minha tabela. Eu vou recorrer a esse 4, que é a ordem maior, para recolocar valor aqui para a unidade. Então, no caso, esse 4, eu vou deixar de ter 4 aqui, eu vou ficar aqui apenas com 3,
e uma dessas dezenas eu vou reorganizar e realocar na casa das unidades. E a unidade passará a ter 10. Então, uma dezena saiu aqui da casa das dezenas, veio para a casa das unidades, e aqui onde eu tinha 0, eu passei a ter 10. Agora sim eu consigo fazer o cálculo. 10 unidades menos 7, eu vou localizar a resposta 3. E aí eu vou lá para o cálculo na casa das dezenas. Só que não é mais 4, porque uma das dezenas foi para a casa das unidades. Então eu passei a ter 3 dezenas menos 2 dezenas, uma dezena. Então a minha resposta é 13. Vamos a outro exemplo. 300 menos 189. Novamente, eu começo o cálculo da direita para a esquerda. Então, eu faço unidades, depois dezenas, depois centenas. Nas unidades, eu tenho 0 menos 9. Como a gente já viu antes, eu não consigo tirar 9 de nada. Então, eu não consigo efetuar o cálculo. Então, eu preciso recorrer à ordem superior para ver se eu consigo pegar um valor da ordem superior para cá, para conseguir fazer o cálculo. Mas, quando eu vou olhar a ordem superior das dezenas, também é 0. Então, as dezenas também não conseguiram me ajudar nesse momento. Então, eu recorro à ordem superior. Eu vou para as centenas. Lá nas centenas, eu tenho 3. Bom, as centenas estão conseguindo me ajudar. Então, aqui na centena, eu vou deixar de ter 3. Eu vou manter 2 centenas. E uma das centenas eu vou recolocar na casa das dezenas. Lembrando que uma centena são 10 dezenas. Portanto, aqui na casa das dezenas, eu passei a ter 10. Mas não era aqui inicialmente que eu precisava, era na casa das unidades. Então, eu vou reorganizar novamente. Eu vou recolocar um valor para as unidades, que é o que eu preciso. Então, aqui nas dezenas, onde agora eu tenho 10, eu vou deixar apenas 9. E uma dessas dezenas eu vou colocar junto das unidades, que eram 0, e agora passaram a ser 10. Agora sim eu consigo fazer o cálculo. Agora eu tenho 10 menos 9, que dá 1. Nas dezenas, eu fiquei com 9 menos 8, que dá 1. E nas centenas, eu fiquei com 2 menos 1, que dá 1. Então, o meu resultado, 111. Então, gente, na subtração, basicamente, eu preciso posicionar os meus números com bastante atenção. Esse é o ponto principal do cálculo com esse algoritmo. Coloque as unidades abaixo das unidades, as dezenas abaixo das dezenas, as centenas abaixo das centenas e assim em diante. Faça a subtração direitinho com atenção. Utilize o recurso da ordem superior quando necessário. Então, a gente não diz que pediu emprestado, a gente diz que pegou da ordem superior a quantidade necessária para efetuar o cálculo, ok? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima explicação e próxima aula. Um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.